Estudo extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal. A idolatria e seus males. 1 Samuel 12, versículos 20 e 21. Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. Gênesis 35, versículos de 1 a 4. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo global, envolveu-se com idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Êxodo 32, versículos de 1 a 6. Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado por frequente idolatria em Israel. 1 Reis 11, versículos de 1 a 10. Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte, Israel, foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul, Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. O fascínio da idolatria. Por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos. Primeiro, as nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração ao único Deus. Noutras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Segundo, os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. Essa prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. Terceiro, por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela, às vezes, oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, sol, lua, chuva, etc., prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas, daí muitos se dispunham a servir aos ídolos. A natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos sua verdadeira natureza. Primeiro, a Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Jeremias 2, versículo 11. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra, esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidades. E Paulo declara expressamente:
Sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8, versículo 4. Por essa razão, os salmistas e os profetas frequentemente zombavam dos ídolos. Segundo, por trás de toda idolatria há demônios que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Tanto Moisés quanto o salmista associam os falsos deuses com demônios. Note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. Aspas, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 aos Coríntios 10, versículo 20. Noutras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e sobre os que são deles. O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que o poder dos demônios. Satanás, como o Deus deste século, conforme 2 aos Coríntios 4, versículo 4, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira, e de proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais. Sem dúvida, esse poder contribui, às vezes, para a prosperidade dos ímpios. Confronte Salmos 10, versículos 2 a 6, 37, versículos 16 e 35. Terceiro, a correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes. Confronte 2 Reis 21, versículos 3 a 6, Isaías 8, versículo 19. Segundo as Escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel, conforme está em 1 Samuel 28, versículos de 8 a 14. Isto é, ela viu um demônio subindo do inferno. Quarto, o Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria. Colossenses 3, versículo 5. A conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer aos princípios e vontade desses seres sobrenaturais que conseguem para tais pessoas aquilo que desejam. Embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira e de pedra, entretanto adoram os demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos maus. Logo, tais pessoas são idólatras. Dessa maneira, a declaração de Jesus, aspas, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, riqueza, Mateus 6, 24, é basicamente a mesma que a admoestação de Paulo, ou seja, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. 1 Coríntios 10, versículo 21. A aversão de Deus à idolatria. Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Primeiro, ele advertia frequentemente contra ela no Antigo Testamento.
Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor, Deus de Israel. Esta ordem foi repetida por Deus noutras ocasiões. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã. Êxodo 23, versículo 24, Êxodo 34, versículo 13, Deuteronômio 7, versículos 4 e 5. Segundo, a história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos da terra na terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. Daí Deus castigara os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. O livro de Juízes apresenta um ciclo constantemente repetido em que os israelitas começavam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor. O Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo. A idolatria no Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente, a paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. 2 Reis 17, versículos 6 a 18. O Reino do Sul, Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias. Mas por causa dos reis ímpios, como Manassés, a idolatria se arraigou na nação de Judá. 2 Reis 21, versículo de 1 a 11. Como resultado, Deus disse através dos profetas que ele deixaria Jerusalém ser destruída. A despeito dessas advertências, a idolatria continuou. E, finalmente, Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor de Babilônia, que capturou Jerusalém e incendiou o templo e saqueou a cidade. 2 Reis, capítulo 25. Terceiro, o Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que, a um só tempo, poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e das bênçãos divinas e também participar das práticas imorais e ímpares do mundo. Daí, o Novo Testamento nos admoestar a não sermos cobiçosos, avarentos nem imorais. Colossenses 3, versículo 5. Romanos 7, versículo 7. Hebreus 13, versículos 5 e 6. O Novo Testamento nos adverte a fugirmos de todas as formas de idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 14. 1 João 5, versículo 21. Deus reforça suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o seu reino. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Gálatas, capítulo 5, versículos 20 e 21. Apocalipse 22, versículo 15.